Olá, sou eu novamente, Nani. Vamos estudar agora o capítulo 4 do livro de Língua Portuguesa, livro 1, do módulo 6. O capítulo 4, ele tem como início de tema conscientizar para mudar as atitudes. Você sabe o que são as campanhas de conscientização? São iniciativas que servem para alertar a sociedade sobre um certo tema. Por exemplo, há campanhas de conscientização que falam sobre os perigos no lar, choques, incêndios, tem campanhas de saúde, campanhas de vacinas, campanhas sobre educação, tem campanhas contra o racismo, preconceito, tem campanhas políticas. Então, existem vários temas para se fazer uma campanha de conscientização. No início do capítulo, ele trata sobre a extinção, tráfico de animais. Os animais que estão esvaziando as nossas florestas, os animais selvagens. Estes sofrem de extinção. O que é ser extinção? Um ser em extinção é que não existe mais ou que tem poucas das espécies dele. E esses animais, eles sofrem com a caça, eles sofrem com a pesca, eles sofrem com o desmatamento, com a poluição do ar. Eles sofrem de várias maneiras. E a campanha foi feita em propagandas nas televisões, em jornais, cartazes, panfletos, vídeos na internet, propagandas durante alguns vídeos também postados na internet, nas redes sociais. Um vai divulgando, um vai passando para o outro. WhatsApp, Instagram, Twitter. Então, existem várias formas de se publicar, de se solicitar ou fazer uma campanha de conscientização. Num cartaz, como foi feito no início do capítulo, existe o tema principal, Existe o título para este tema. Existe um texto que dá mais informação para quem está lendo e também existe uma logomarca, ou seja, alguém que está proporcionando, alguma empresa, alguma instituição que representa através de uma logomarca um pequeno desenho que informa de letras e imagens que apoia essa campanha. Mais adiante, nós temos um cartaz de divulgação sobre a vida, a natureza, os animais, a água, a poluição, o desperdício, desequilíbrio, e ainda diz assim, ainda dá tempo. Está na página 91. É uma campanha da WWF, uma organização que não faz parte do governo. Ela atua a favor do meio ambiente, para a proteção do meio ambiente. Essa campanha também é para proporcionar a conscientização nas pessoas, Como as pessoas devem tratar o meio ambiente. E as palavras estão dispostas de uma forma bem diferente. Cada palavra tem o seu contexto e que no centro delas tem a palavra homem. Homem foi colocada entre uma parte central do cartaz. Para cima tem vida, natureza, água e animais. E para baixo da palavra homem tem poluição, desperdício, desmatamento e desequilíbrio. As palavras estão em movimentos, Parecem que estão fazendo sentido exatamente à sua escrita. O que significam poluição, aquelas nuvens, o vento levando a fumaça e tudo mais. A palavrinha está em ondas, como se fosse uma fumacinha. O desperdício, ele começa se desperdiçando,
caindo aos pedaços, se estragando, jogando fora suas letras. Como faz sentido a palavra desperdício. Desmatamento, tem letrinhas caídas, como se fossem árvores caídas, desmatadas, derrubadas. E o desequilíbrio, a palavra também parece estar desequilibrada, ela não está reta, ela está contorcida para várias ondulações. Então, isso faz com que as pessoas que leiam tenham uma noção melhor do significado das palavras e sintam que possam contribuir com essa campanha. Isso convoca o leitor, quem está lendo, a saber mais sobre essas ações e se interessar, quem sabe ajudar, participar da campanha, tá certo? Porque o objetivo de um cartaz é esse, é alertar sobre os efeitos, alertar sobre para que serve, para a gente refletir. Tem todas as partes de um cartaz, tem o seu significado. Então, o título chama a atenção, a marca convoca, chama o leitor para fazer parte daquele grupo. As imagens são imagens que nos atraem. Se tiver imagens de árvores derrubadas, faz sentido ao que está se tratando. Um animal que não exista mais ou que está em extinção também faz sentido ao que está se tratando. A onça pintada, capivara. Então, existem animais em tráficos de animais. Existem animais que estão em extinção. E isso pode ser utilizado nos cartazes, tá certo? Bom, no capítulo também, ele atribui os 9 sentidos às palavras. Por exemplo, a gente pode perceber quando as letras estão maiores e menores e são formadas com contrários, com antônimos que nós vimos no capítulo anterior. Por exemplo, palavras sinônimas: enorme, sinônimo de grande, o veloz pode ser sinônimo de rápido, mas existe outras formas da gente escrever esses antônimos. A gente acrescenta um pedacinho de uma sílaba, ou até mais do que uma sílaba. Por exemplo, são os prefixos. Ajeitar. Quando a gente ajeita uma coisa, praticamente o sinônimo pode ser consertar. E de ajeitar, o antônimo seria desajeitar. A gente acrescenta o des na frente. E desajeitar alguma coisa pode ser bagunçar. Fazer. Fazer e refazer. Acrescenta o ré na frente. Então, refazer é o contrário de fazer. Um tempo e o contra na frente forma contratempo. É o contrário do tempo. É como se estivéssemos voltando atrás, voltando no tempo. Então, tem alguns prefixos que são importantes a gente lembrar. O 10, o ré, o contra, o in, tem in com I, M de mamãe e o I, N de navio. E isso é importante para lembrar quando se utilizar. O IM de mamãe deve ser utilizado para formar os antônimos quando se precedem de P ou B. Lembrar dessa regra, ok? Por exemplo, possível, uma coisa que é possível, uma coisa que pode ser feita. Impossível é uma coisa que não pode ser feita. Então, o impossível é com in e o M. E M de mamãe, porque tem a letra P. E se usa M antes de P ou B. Lembra dos detetives do prédio azul? Eles falam
Imbatíveis. Imbatíveis é com I e o M, porque o M está junto do B e fica sempre próximo ao P ou B, para a gente fazer esses opostos com I. Também pode ser utilizado somente a letra I, no caso de legal. Uma coisa legal para ser feita e uma coisa ilegal. O que é ilegal? O sequestro dos animais, por exemplo, né? Fazer tráfico de animais, vender algo que não é seu, pegar algo que não é seu. Isso são coisas ilegais, porque não é legal, né? Não está dentro da lei. Isso faz parte de coisas ruins, de uma índole má de uma pessoa. Então, é o contrário de ser legal, tá bom? E usa somente a letra I. Então, vamos lá. Tem outros exemplos na página 98, por exemplo. Destampar, incapaz, desordem, impagável, desagradável, insatisfeito. Eles usam o 10, o in, de formas diferentes, em palavras diferentes. Dá para a gente perceber o oposto, certo? E isso tem que lembrar. Quando o M é usado antes do P e do B e o N usado antes das demais letras. Na página 100, tem outros exemplos dos prefixos. Porém, existe uma observação. Quando a palavra começa com R, com a letra R, ao inserir o I para formar seu antônimo, devemos acrescentar outro R, como havíamos dito no capítulo 2, para ele ficar com um R forte, forte, de arranhar, igual escreve no início de uma palavra, como por exemplo, rato, esse R forte, ele tem que ser duplicado junto da vogal I. Por exemplo, regular. Regular começa com R. Para formar o seu antônimo, acrescenta-se um I e mais um R. Fica irregular. Então, juntam-se dois R's. Tá certo? Por exemplo, responsável. Fica irresponsável, com dois R's. Porque a palavra responsável já começa com um R. Seguindo essas regras do R, tem um cartaz de divulgação para que a gente possa criar. Lembrar de que existe uma informação em destaque, o título em letra maior, numa cor que possa chamar a atenção. Um texto pode ser breve, um convite para que as pessoas façam parte da campanha. Pode ter um telefone, tipo ligue um 0800 ou ligue algum outro número de contato para que as pessoas possam fazer uma denúncia, tirar alguma dúvida, buscar informações. A logomarca, que faz parte de quem criar essa campanha, de quem apoia ou patrocina, e uma imagem ilustrativa. No caso do texto, pode ser o texto como ele estava somente escrito de formas diferentes, como também pode conter uma imagem que tenha a ver com o assunto da campanha. Bom, para fazer um texto circular, é necessário que haja uma divulgação. Tem pessoas que dizem que não há melhor divulgação do que a campanha de boca a boca. Isso significa que é um falando para o outro. Por exemplo, tem escolas que produzem seu próprio jornalzinho. E aí, nessas escolas, vai circulando de um para o outro, um vai falando com o outro sobre o que contém nesse jornal, até que todos tenham um jornal em mãos, para que todos possam saber.
E aí cada um leva um jornalzinho para casa e comenta com o pai, com a mãe, com o vizinho. Aí esse vizinho já comenta com alguma pessoa da sua família. E essa forma de comentar, de passando de um para outro, é uma forma que se diz passar de boca a boca. Vai passando de um para o outro. Essa é a campanha que não falha. Existem outras campanhas, televisão, nos jornais, nas revistas, nos panfletos, nos ônibus, colados nos cartazes, colados em postes, em alguns carros são adesivados, muitas formas de fazer a campanha. Quando a campanha é feita através de rádio, a mesma campanha que nós ouvimos pela televisão e podemos assistir é uma campanha produzida através do rádio e isso é chamada de spot. Spot está na página 104 e ele trata justamente isso. É quando o áudio é usado para divulgar uma campanha no rádio e é chamado de spot. A mesma campanha fala do tema, tem um pequeno texto, tem a data, horário, tem a marca, os patrocinadores, né? As referências e tudo que tem na campanha escrita é dita no rádio, com todos os detalhes possíveis. Bom, gente, tenho para relembrar na página 110 e 111, é o final deste capítulo, e vocês podem dar uma revisada a mais. Até a próxima!